O Vale do Paraíba é atravessado por histórias que vão muito além dos livros. São narrativas que surgem em diferentes cidades, mas compartilham algo em comum: o medo, o mistério, a fé e, acima de tudo, a oralidade ancestral. Lendas que mudam de nome, de cenário, de personagem, mas que continuam reconhecidas como sendo parte de um mesmo imaginário. Hoje, a nossa investigação é aqui em Queluz. E a gente quer entender por que essas histórias estão sendo contadas. Diego, eu sou supersticiosa. Eu tenho coisas ridículas que eu faço na vida. É normal isso? Normal, até Euclides da Cunha era supersticioso. Conta a lenda que ele saiu correndo de dentro da casa dele em Lorena porque viu um gato preto. Então assim, a superstição faz parte da nossa história. É aquilo que nós não conhecemos, às vezes não temos consciência, nós atribuímos alguma força. Existe uma necessidade do ser humano sempre de tentar explicar o que não é lógico. Exato. E meu irmão, Beleza, Rafa? nós não tem melhor lugar para falar de assombração do que na igreja. Muitas delas sempre envolvem igreja, cemitério. Os locais, eles São parecidos. são parecidos, porque isso já está no imaginário também. Já está no imaginário, elas são lugares que guardam desconhecido. A igreja guarda muitos temas desconhecidos, o principal é a morte. Quando a gente fala de medo, a gente está falando da morte. Todos os medos vão chegar à morte. E você não tem controle Não, nenhum. nenhum. Então a igreja é um local que guarda um dos grandes medos. Então, e também uma das grandes saídas, né? Da salvação. A salvação. Uhum. Então tá ali dentro. Então ela acaba sendo um cenário, é claro, é um cenário que está envolto na nossa memória desde a colonização. Então também tem esse peso. Acaba sendo um ponto de referência nesse processo. E as crendices, de alguma forma, elas também envolvem religiões. Então estão associadas, porque também, mais uma vez, o mistério. Então aquilo que eu não consigo provar, aquilo que eu não consigo tocar, aquilo que eu não consigo ter certeza, não dá para desafiar, porque eu não sei até onde isso vai. A lenda, geralmente, ela vive num espaço de escuridão. Tanto que, às vezes, você está sozinho em casa, à noite, acorda, tem a impressão que tem alguém ali. Aí você já enxerga o vulto, a presença, mas se você acender a luz, vê que é uma roupa pendurada. Então a luz, a consciência, faz que eu volte a enxergar e aquela assombração some. Desaparece. Então a questão da consciência. Eu me conscientizo da existência, então aquilo já não me assombra mais. E aí as lendas, elas também vão passar por esse mesmo caminho. Também a gente está no fundo do vale. A gente está na cidade do interior. Com certeza. Então aqui, assim, se hoje em dia, Queluz, assim, é esse pedacinho que a gente vê, imagina isso daqui nos anos 40, nos anos 50, ou nos anos 30 até mesmo. Como imagina isso quando começaram a chegar os exploradores, né? Os sertanistas começaram a chegar aqui, que se depararam com tudo isso, assim, porque era muito mais místico, né? Ah, sim, com certeza. Vamos imaginar a área rural, sem luz. E aí eu vejo uma luz no meio do nada, aquela luz no meio do nada se torna o boitatá, que é até uma lenda indígena também. Eu sempre ouvi essa lenda do boitatá da boca de uma senhora chamada Jamília, que ela morava aqui do lado, aqui pertinho de casa. E eu praticamente passei minha infância no quintal dela, né? E ela sempre me contava que quando ela era criança, que ela fazia as viagens de trem com o pai, com a mãe,
Geralmente, após as 10 da noite, quando eles passavam um determinado trecho da ferrovia, entre Queluz e Cruzeiro, que era avistado uma pequena bola de fogo que ela vinha girando, 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 girando. Ela, a hora que dava a impressão que ela ia bater no trem, do nada sumia. Aí o pai da dona Jamília falava, isso aí é o Boitatá, que vem para pegar as crianças. O índio Vuitir, né, quando já existia bem boa parte do Vale do Paraíba, né, principalmente Bananal, que, né, foi o epicentro aqui, quando saiu o decreto pelo governador que ele queria fazer o aldeamento de Queluz, né, fazer a Vila Queluz, eles precisaram do índio Vuitir para poder trazer os índios puris da mata para fazer o aldeamento, porque os índios puris, eles era um originário que ele era da terra, ele queria viver na mata, ele é muito conectado com a terra, né, com a colheita e com as coisas da natureza. Eles não queriam, não tinham interesse nenhum nessa questão de povoar uma vila e essa coisa mais burocrática, né. E aí o governo da época vai atrás desse índio ancião, né, do Mongo Velho, que era já um originário bem influente, e convence ele de trazer índios puris para fazer o aldeamento de Queluz. E, enfim, ele ajuda a povoar e começa a Vila Queluz. E aí, quando começa esse aldeamento, ele começa a acontecer, que começa a vir o pessoal para cá, inclusive vem uma tropa, vem uma corte do Rio de Janeiro, né, com os portugueses, trazendo os escravos, né? O índio Vuitir, ele se depara com aquele sistema opressor e ele é contra aquilo. Ele fala, não tira a corrente do pescoço do escravo, né? Ele chamava o rapaz de malfeitor, né? Tem também essa fala lá. E aí, no sistema opressor, que ele não tinha força, ele vê que ele, né, que ia ser aquilo ali, ele foge para a mata, ele volta para a mata e nunca mais é visto. Aí diz que a alma dele, até hoje, habita a Serra da Mantiqueira, protegendo a mata e protegendo a serra, né? E uma lenda rural, ela sobrevive. Tanto que a maior parte das lendas que chegaram a nós até hoje, elas são lendas rurais. E geralmente, quando é uma lenda urbana, é um assassino. Uhum. Dificilmente a lenda urbana é um fantasma. Quando é por uma outra expectativa. Mas as lendas são dessas regiões. Exatamente por isso. É mais difícil eu descobrir que aquilo realmente não é o que eu estou vendo. Só que a lenda também ela vai tendo um caráter educativo. Nessas regiões é mais difícil, por exemplo, você conter as pessoas. Elas estão na maior parte do tempo sozinhas, então eu falo, não vai lá. Mas se eu falar não vai lá porque é perigoso, a pessoa fala assim, aí eu vou. Não vai lá porque você vai encontrar com o corpo seco. Aí a pessoa fala, então não vou. Meu pai falava muito, né, principalmente do corpo seco, né, na roça lá no estúdio, meu pai vinha falando. Aí você falou também que aqui também tem uma história de corpo seco. Sim. Vocês criam um corpo seco aqui também. Sim, ó, chega até a arrepiar, cara, pra você ver que não é brincadeira não, olha só, cara. E... Fala pra mim desse corpo seco aqui de Queluz aqui. Então, essa lenda do corpo seco aqui de Queluz, cara, era de um fazendeiro que tinha aqui, que ele era, assim, uma pessoa muito ruim. Mas muito ruim mesmo. Não podia ver um animal, queria judiar de graça, assim, é uma pessoa que tinha maldade no coração. É. E esse senhor foi, adoeceu, definhou até morrer. Aí ele morreu, fizeram o velório, tudo bonitinho, como mandam os protocolos. Só que um certo tempo depois foram fazer a exumação para colocar um outro familiar. E aí que veio a surpresa, que a terra não o decompôs, que a terra não o comeu, que ele acabou virando o tal do corpo seco. E na época foi um alvoroço, tudo. Isso daí em meados dos anos 50, 60, aqui em Queluz, mais ou menos. Aí, segundo os relatos, foi aquele alvoroço, tinha que tirar, e que tinha que ir o padre para exorcizar e benzer. Aí, reza a lenda que hoje ele está numa mata, que a gente consegue ver daqui dessa janela, aqui na frente do morro ali, que esse corpo vive acorrentado. E segundo a lenda, alguns dos descendentes desse fazendeiro, dessa família, ainda vão até o local para poder cortar as unhas e os cabelos. Não pode crescer, né? Que não para de crescer, exatamente. Cara. E quando eles vão mexer nesse túmulo, ele sai correndo. E ele corre para cá, onde é uma mata. Aí eles falam
que não acontece nada dentro daquela mata. Então pegou fogo na... Aí eu contei, olha, quando pegou fogo, vê que a mata ficou preservada, porque diz que onde ele está, ele não deixa o mal acontecer, mas que você também não pode ir até lá. Ou você se perde, ou se você está buscando lenha, ela vai pesar 10 vezes mais do que aquilo que você está carregando, porque ele joga todo o peso em você. Se você conseguir levar isso até o fogão a lenha, você consegue queimá-lo. E as histórias, elas se repetem. Sim. As lendas se repetem, talvez um pouquinho modificada, mas o teor da história, ela se repete em muitas cidades que a gente passa. Porque conforme as pessoas vão mudando de cidades também, vão construindo suas famílias em outros lugares, elas vão contar as lendas, e as lendas passam então a fazer parte daquele novo grupo. E elas recebem novos personagens, novas formas. O Corpo Seco, ele era uma lenda que estava vinculado ao barão que maltratava o escravizado. Então, ok, ela serviu para que esse escravizado de alguma forma entendesse que aquele barão um dia seria castigado. Nem o céu nem a terra iriam, e o inferno iriam querer esse barão. Ele ia vagar pela terra. Quando acaba a escravidão, esse corpo seco se torna quem? A criança que agride pai e mãe. Então ela ganha um novo significado. E aí ele permanece. E a história vai se modificando. Vai se modificando. Mas com essa intenção, de alguma maneira eu estou educando para alguma coisa. A minha avó falava, quando eu era criança, minha avó falava, se você ficar fazendo maldade pra criança, se corpo for seco morrer, vem vocês vão virar corpo seco. Ou então, ou que o corpo Ou o seco corpo vem seco vai buscar. pegar. Aqui em Queluz a gente ouvia muito isso, que fizer uma criação, fizer alguma coisa que o pai e a mãe não quer. Uma criação pro pai e pra mãe. O corpo seco vem e arrasta a gente pro meio do mato, virar cara. grande. Aí não é bom arriscar, não. E todos nós somos filhos do medo, como disse Dona Ruth Guimarães na sua primeira grande obra. Então, o medo nos preservou. Sem o medo, nós não teríamos chegado até aqui. O medo, ele tem uma característica de nos preservar. Não pode ser aquele medo doentio e cego. Não, mas de autopreservação, de fato, de sobrevivência. Assim. Então, de alguma forma, esse medo, essas lendas acabam também nos ajudando a ser um pouco mais cauteloso. Meu nome é Luiz Antônio de Oliveira, conhecido também como Maluquinho. Eu trabalhei como metalúrgico e também como agente comunitário de saúde. Tem uma história que eles contam que determinado dia da semana, na sexta-feira à noite, tinha um caixão que atravessava a estrada e não deixava ninguém passar, e as pessoas tinham que dar a volta lá pela linha para poder chegar em casa, né? Ou no bairro da Canção Nova, ou no São Geraldo, né? Mais para frente tem dois morros onde ele é cortado, que a gente chama de corte. E lá tinha uma superstição que aparecia um padre com 7 velas nas mãos, né? No meio da linha. E quando o trem vinha, atropelava ele, espedaçava ele, mas ele se juntava de novo depois que o trem passava e ficava aparecendo, né, para as pessoas. Então todo mundo tinha medo de passar pelo corte, né? Passava pela estrada e nunca pelo corte, por causa dessas histórias que eles contavam. Tem quem jure que estava lá e aquele bicho, enfim, um lobisomem, um corpo seco, apareceu. Tem quem jure. Tem a mãe do ouro, que era indicando os caminhos onde o ouro estava enterrado. Então, assim, as lendas, elas vão então, e elas também vão sendo ressignificadas ao longo do tempo, porque ela pode perder a conexão. Arranjei uma namorada em Piquete. Agora ficou bom, Zé. Arranjei uma namorada em Piquete. Aí peguei a namorada, né? E saímos da cidade. Não tem estradinha Piquete, Itajubá? Sim, Ali, lá em cima, não tem aquele lugar que você para o carro, assim, e você vê o vale todinho, Lorena, cachoeira, você pega, vê tudo, sabe onde eu estou te falando, né? Pois é. Rapaz, eu parei o carro assim de frente, porque você parou ali, aí é a ribanceira, não tem nada mais, né? Sim. Rapaz, tô lá com a menina dando uns beijinhos e tudo, né? Tá gravando, não? Aí, rapaz, juro pra você, cara, do nada aparece um negócio branco assim, voando assim. Passou de frente o meu carro,
Eu olhei para ela olhou para mim, eu, ó, pena para quem tem. Nunca mais voltei nem para olhar ela. O meu pai tem uma frase muito boa que é: assombração, se você for com a vontade de ver, você não vai ver. Eu trabalhei numa fazenda, e aí esse pessoal bem humilde de roça, assim, né, da zona rural, me mandou uma certa foto, porque eu sou fotógrafo, me mandou uma certa foto e falou assim, vê essa foto aí pra mim, vê se tem algum erro, se tem alguma montagem, ou se tem alguma coisa. E tinha 3 crianças num poço, assim, né, que estavam vindo da escola e entraram no poço, né. E as crianças estavam apavoradas, porque as crianças não queriam mais passar por aquele caminho, porque, na verdade, só tinham 2. O terceiro, ele apareceu na foto. Mas o fato do Vale Histórico ter as fazendas de café serem ricas no ciclo do café e esse transporte ser através de tropeiro, né? E tudo que se relaciona a um assunto já vem uma história, né? A história do tropeiro, né? Conta-se que um tropeiro morreu, foi para o inferno e o diabo perguntou para ele qual era a sua profissão. Ele falou assim, tropeiro. E o que é tropeiro? É tropeiro, ué. Aí ele mandou o capeta vir aqui na terra para saber o que era tropeiro. E ele veio para a cidade histórica aqui do Vale do Paraíba, né, saber o que era tropeiro. E se escondeu no meio de umas bananas maduras, esperando o tropeiro. E lá vinha o tropeiro, né, que trazendo as suas tropas, né, e muito cansado, com fome, e chegou e olhou as bananas maduras e falou, é hoje que eu como esse diabo todo. O capeta saiu correndo, voltou para o inferno e falou, ó, tropeiro lá na terra é comedor de diabo. Ele falou, some com esse cara daqui. E aí a história do tropeiro. Seu Paulo, eu passei a minha infância inteira ouvindo meu avô, meu pai contando um monte de história de assombração, umas lendas boas, da Bocaina, da Mantiqueira, do vale nosso aqui. O senhor tem umas histórias boas para contar para nós? Tenho. Por exemplo, aqui, aquela lenda aqui, é que nós temos aqui o morro aqui da Cantareira, aqui em cima, e o pessoal antigo disse que tinha lobisomem. Então, chama, que parecia no areião, que chama aqui em cima. Essa história é muito antiga, que as pessoas via, eles falaram esse tal de lobisomem. Tem um lobisomem na Estrada da Bela Aurora, e o casal foi até a casa da mãe, era noite de lua cheia, quaresma, sexta-feira, e a criança não estava batizada. Então, de repente, ele fala, olha, eu vou ali no mato e já volto. Só que ela continua andando, ela pensa, ele vai me alcançar. Quando ela já está um trecho, pula um cachorro gigantesco. E ela não tem condições nem de se defender. Ele come a criança e sai. E ela corre desesperada, chega na casa do pai, ela grita, olha, o cachorro comeu meu filho, e fala muito assim, chorando, o pai não entende, ele chega em seguida. E ele chega todo assustado. E uma das características do lobisomem é que ele tem aqui machucado e a unha, porque é um movimento que ele faz. E aí o pai pergunta, onde é que você estava nesse momento? Olha o desespero. O lobisomem comeu o seu filho. E quando ele abre a boca, o fio da manta está na boca dele. Então ela estava casada com o próprio lobisomem. Meu pai, com meu tio, há uns 20 anos atrás, um pouco mais, aqui na Serra da Bocaina, no Sertão dos Marianos, aqui, para cima de Silveiras, numa sexta-feira santa, eles saem para caçar tatu, sobre o respeito. A tia deles vira para eles e fala, filho,
tem comida aqui na mesa, tem comida no fogão aí, na lenha. Pra que caçar? Meu pai com meu tio, não, tia, vamos caçar. E lá tinha um casarão antigo. Eles vão, os dois, o enxadão, né, com essa tatu, e o cachorro. O cachorro entra latindo dentro do porão do casarão e volta chorando. No que os cachorros voltam chorando, eles dão de entrar no porão. Quando eles vão olhar no porão, sai um bicho andando pro cotovelo, assim, ó, e some na mata. Meu pai diz até hoje que era o lobisomem da Sexta-feira Santa. Não sei. Mas cai naquele lugar do respeito, que é aquilo que a minha tia falou. Hoje é Sexta-feira Santa. Hoje não é dia de caçar. Hoje é dia de guardar. Tem a serpente do Rio Paraíba, que a cabeça está em Queluz e o rabo em Jacareí. Que maravilha. Então minha mãe fala assim, é uma moça solteira que saiu com uma pessoa que não podia e ela engravida. E aí o que ela faz? Ela joga o bebê no Paraíba. Ela não podia colocar na cidade que ela tinha engravidado, ela era uma moça pura. Então ela vai à missa, senta no primeiro banco. E quando ela está assistindo essa missa, entra a cabeça da criança e o corpo da serpente. Então quando a minha mãe contava isso pra gente, a gente ficava com muito medo. E aí diz que o padre fala, quem é o dono disso precisa amamentá-lo para que saia daqui. No Paraíba eu conheço uma, não sei se aqui em Queluz chega. O caboclo d'água? O caboclo d'água. Conheço O caboclo também. Cara, lá em Cachoeira tem o Pé Preto, que é um bairro que é na beira do Paraíba. Eu ensinava de bicicleta. Quando era moleque na beira do Paraíba, cara, dava 5 horas da tarde, nós rapava fora, porque era a história dos caboclos d'água. Exatamente. É, e a história é que os caboclos d'água levavam a gente pro fundo do rio lá. Cara. Eu, quando era criança, eu gostava muito de pescar no Rio Paraíba aqui. Sei. Até os meus 12, 13 anos de idade, eu gostava de pescar por hobby mesmo. Saía da escola e sempre tinha um pescador que ele se chamava Seu Luiz. Seu Luiz, o apelido dele era baiano, que ele veio da Bahia. Era um senhorzinho, na época, ele devia ter uns 60 e poucos anos já. Aí ele era conhecido do meu pai, da minha mãe e tudo. E sempre quando ia dando 5h30, 6 horas, começava a escurecer, ele virava pra mim e já falava, ó, meu filho, vai embora que daqui a pouco a hora do caboclo d'água aparecia. E eu falei, vamos embora comigo, senhor Luiz. E ele falou, não, eu tô velho, ele só pega criança, porque criança que tem a carne macia. Era isso. Falava que era uns hominhos, pá. Isso, com uns olhos meio esbugalhados. Era isso mesmo, assim. Umas coisas meio esquisitas. Que ele está na Figueira, que as pessoas atravessavam a barco, que moravam em Vila Queimada, que era muito movimentado, e as pessoas tinham medo, porque ele aparecia. E tem relatos de pessoas que estavam no alto da igreja e que já viram ele por ali no Paraíba. Então, o corpo é peludo até a cintura, e da cintura para baixo escama como se fosse peixe, mas ele é pequeno, e ele virava as embarcações e perseguia. Não se sabe maldade ou se por traquinagens. Nós vamos encontrar várias lendas repetidas em vários lugares. O Brasil teve uma condição também interessante, que lendas de países distintos se uniram em alguns personagens. Então assim, eu pegava o duende, mas aí virou o Saci. Então, uma lenda brasileira que está amarrado a várias outras lendas e nasceu uma nova. Então, assim, eu tenho, vamos dizer, esses elementos. Né? Me conta algumas interessantes que Bom, existem por aqui. Aqui no Vale do Paraíba, a mais famosa é uma lenda urbana, né? Eu puxo a sardinha para ela sempre, a loira do banheiro. Essa é maravilhosa. E essa aí ela assusta caminha, todo mundo. e ela caminha o Brasil inteiro, mas ela aí essa a gente consegue achar o ponto de origem, Guaratinguetá. Mas ela também tem suas outras versões em outras regiões. E acabam sendo, que é associada a outras figuras também. Mas é uma lenda para quê? Para manter o aluno em sala de aula e não aprontando fora, matando aula no banheiro. Em tudo quanto é escola do Vale do Paraíba, aqui do fundo do vale, você pode ir. Eu escutei essa lenda desde meus 6 anos de idade, quando eu comecei a estudar nessa escola aqui em frente, o Capitão José Carlos. Sim. Porque, pô, o moleque quer sair toda hora pra ir no banheiro, beber água, pra sair daquela chatice da aula ali, né? Aí os professores ficavam contando essa lenda, não fica indo muito no banheiro, não, que a loira vai te pegar. Eu lembro que não podia, na escola não podia falar,
Se falasse 3, chegar na frente do espelho e falasse 3 vezes loira do banheiro, Ela aparecia, Eu falei mais de 30 e não não apareceu apareceu. ninguém. Quando você fala sobre trazer referências de fora do país para cá, a gente sabe que a partir do seu estudo, a loira do banheiro, ela vem de uma moça, de fato, lá de Guará. Mas existe nos Estados Unidos algo que se chama Blood Mary. Simbioses, sim, É. acontece. Acontece e é possível. Essa simbiose, ela vai acontecer. Uhum. É inevitável quando a gente está falando de histórias. Porque assim, quando a verdade não for, ainda mais tratando de lenda, eu vou contar a versão, a melhor versão da lenda. E quando a lenda é contada, o bom contador de histórias, ele vai envolver outras histórias no meio disso tudo. Então a gente não pode ignorar que mesmo lá no século XIX, século XX, essas pessoas têm consciência dessas lendas que estão fora daqui. Então, claro, eu vou dar um tempero a ela, eu vou colocar coisas a mais. A Maria Augusta não era loira, era ruiva. Então ela vai se tornar loira, isso vem de influência. Qual é o fantasma que estava mais em voga? Então assim, vai associar mais rápido, vai estar mais próximo do imaginário popular. Eu estou fazendo a contação, eu vou contar essa história de uma determinada forma. A questão do que indica o ponto de origem é a primeira vez que a expressão foi utilizada. Uhum. Mas não quer dizer que ela nasceu puramente ali. O puro não existe nesse sentido. Seu Geraldo, nós estamos aqui em cima do campanário, aqui. Não tem uma das pessoas melhor para conversar de lenda, de caos, é o cineiro da cidade. E sabe, daqui ele olha tudo de cima e sabe de tudo. Teve que a pressão conta lá embaixo, eu já estou vendo. Lá na ponte. Hoje Começa a bater assim lá na ponte. E a vista aqui é bonita, né? A ponte lá, tá vendo a ponte? Maravilhoso. Então, a hora que ela aponta lá, eu vejo daqui, já começa a bater o sino. Antigamente, agora hoje não, hoje morre gente, sabe tudo pela internet, né? Sabe tudo pela internet. Você morreu, já morreu fulano, já nome, tudo, né? Eu procuro ver. Antigamente não, morri, a gente não saía muito de casa, casa de casa, aí bati o sino aqui, 3 batidas. Bem, parar um pouquinho. Bem. Calma. O defunto aí dentro. Hein? Quando quando o defunto saiu, o padre dava o exército e saiu de defunto, começava a bater. E daqui a gente vê o cemitério lá. O cemitério tá lá. A gente vê o cemitério. O cemitério tá onde aqui? Mais pra cima aqui. O cemitério tá tem que subir mais pra cima. Daqui a gente vê o cemitério lá. É 3 batidas, bate dali mesmo. Aí, bati bem bom sair daqui. Aí subindo aqui a gente vê quando passa ali. Atravessa a ponte lá tem a ponte atravessa pra lá. Tá. Atravessa a ponte, lá vai no cemitério. Vai lá no cemitério, atrás daquelas árvores ali é o cemitério. Não tinha as árvores. Aí vai vendo daqui. Daí na hora que joga o defunto, põe na joga, sumiu e bateu de fundo lá dentro, você bem bom, parava. Esse tá despachado. Bem bom, a gente que falava assim, mas não é assim. Né? Sim. A gente sabia quando morria gente na cidade assim. Era difícil morrer gente, quando morria a gente sabia. Paulo Amaral, aposentado do Expresso Brasileiro. Nasci 3 de 7 de 47, vou fazer 79 anos em julho. A gente ficava antes do viaduto do cemitério e começou a aparecer uns fogos fátuos, luzes bonitas, roxa, azul, meio avermelhado, lá no cemitério. E o povo foi ficando assustado. O padre chegou a benzer antes do viaduto, jogou água benta, benzeu. E eu era corajoso, Pensei, eu vou lá ver o que é isso. Pulei o muro do cemitério com a lanterna, à noite, e de repente começaram a gritar, é aí. Eu vi aquele clarão bonito, olhava assim, quando eu me virei, tinha uma cruz, e estava o tempo chuvoso como hoje, e a cruz tinha um espelho. Então, eu prestei atenção. Quando estava fazendo a segunda dutra, a segunda pista, os caminhões da saideira desciam lá e tinha
curva muito longa, que é a curva da grota lá em cima. E quando os caminhões batiam lá no cemitério, não refletia, mas o seu José Foca, um sapateiro antigo que tinha, ele tinha podado o bambuzal. Aí o farol batia no mármore do túmulo do seu França, retornava no espelho e refletia novamente no túmulo. Aí eu pedi licença ao defunto ali e virei o espelho e pronto. O farol batia e ficava opaco, só pronto. Acabou o fogo, acabou a assombração. E Queluz tem uma história da procissão dos mortos na Rua São Benedito. É uma lenda que se repete em várias cidades. E aí a base é a mesma. Está vindo uma procissão, a pessoa está vendo o desgueio, alguém chega e entrega uma vela, de repente essa vela se torna um osso. E aí o que eu faço agora? Porque segundo a lenda você se torna parte da procissão no ano seguinte. Só que em cada cidade ela ganha uma roupagem um pouco diversa. Começando o quê? A absorver mais medos. Então diz que ela era muito fofoqueira e ela olhava na janela tudo que passava. E de repente a alma estava lá com a vela bem em frente entregando para ela. E a minha mãe conta que ela fica muito nervosa, não sabe o que fazer, fecha a janela de repente, guarda numa caixa e corre para o alto para poder mostrar ao padre. Só que quando ela abre a caixa, minha mãe disse que era um osso. Então o padre disse que você precisa devolver isso, senão você vai morrer. Só que para devolver você tem que pegar uma criança no colo, ela tem que ser batizada, você tem que estar de roupa branca. Na hora exata você abre a janela e devolva. Não será um osso, se transformará de novo em vela. E assim ela faz. Quando toca meia-noite, que ela abre a janela, a alma está esperando para pegar. E aí a fala que a minha mãe conta eu só não vou te levar porque você está com uma criança. Mas você, a partir de hoje, não abre essa janela, porque a noite é dos mortos. A procissão é uma, a outra é a missa das almas. Em algumas cidades, por exemplo, da região, ou um viajante, ou mesmo um padre, ou um sacerdote, enfim, ele num dia de almas, ele escuta um barulho vindo da igreja, vai até a área da igreja, percebe as pessoas passando, ele acha que está atrasado para a missa, quando ele vai observa, vê que as pessoas não têm pés, estão flutuando. Aí entende que é a missa das almas daquelas pessoas, porque geralmente as igrejas também foram construídas em cima de campos santos, elas foram ampliadas em cima dos cemitérios, ou muitas também serviram de cemitérios durante muito tempo, né? E então seriam essas almas que voltaram, ou um viajante que chegou, escutou o barulho na igreja e entrou e estava tendo uma missa, essa missa era a missa das almas. Então ele desce na estação, por isso que a estação é muito forte, desce na estação e vai embora para Queluz sem saber que é meia-noite. Ele sobe e ele vê a luz da igreja acesa, ele passa por lá. Quando ele entra, está acontecendo uma missa. Então ele senta e ele assim, nossa, uma missa, deixa eu assistir essa missa, estou fora da cidade. E ele fica sentado. Só que quando ele olha para o lado, as pessoas que estão sentadas estavam mortas. Ele olha de novo para frente e fala assim, nossa, todos estão mortos. E ele levanta. Quando ele levanta, o padre que está celebrando também já estava morto. Então ele sai, quando ele dá o passo para fora da igreja, ele cai. E aí ele é encontrado só no outro dia, as pessoas perguntam, o que foi que aconteceu? E aí ele conta, eu acho que assisti uma missa dos mortos, é a missa da meia-noite. E aí as pessoas falam, não passe por aqui. Se você descer na estação de trem, arrume lugar, durma para lá, para não acontecer. Vou contar uma que o Cosminho, meu pai, Conta. Ele nas andanças dele a cavalo, no Sapé, no bairro de Sapé, lá em Cachoeira, indo para Silveiras, Sim. no sítio do amigo dele, Ventania, tem uma história boa dos Cavaleiros Fantasma. Falou que você chega lá no casebre, uma vez chegou, tava ele, o Marinho e o Chico, os amigos dele, e aí tinha que ir lá tocar o gado. Eu falei, vou esperar aqui, você sobe lá, Chico, no pasto e toca o gado. Daqui a pouco o Chico subindo a cavalo, passou a grota, subindo a cavalo,
pouco aparece 2 cavaleiros, 3 cavaleiros, 2 homens e uma mulher. Ele falou, a hora que o senhor vocês passar, toca o gado para mim. Não falaram nada, daqui a pouco o gado vira o pasto descendo, correndo. Assim, acharam estranho. Deu uns dias, não agradeceu, nada, foram embora. Deu uns dias, eles voltaram lá. O Marinho tá mexendo com o gado, vem esses cavaleiros de novo assim, ó. Passa os 3 no mataburro, assim, ó, os cavalos. Quando ele olha, os cavalos estavam flutuando. Assim, ó. Aí que eles se ligaram, eram 3 cavaleiros fantasma. E aí, quando meu pai contou essa história, eu falei, não, ele falou, vou lá levar você para conversar com o Marinho e com o Chico, para eles garantirem que é verdade essa história. Depois disso, conheci mais uns 2 amigos do meu pai que contou que a história é verdade, que esses cavaleiros habitam lá. Uma dessas mulheres anda na cela de lado, que é no século XIX, e eles habitam lá os campos lá do Sapé lá, e toca gado pra tudo. Faz tudo. E eu lembro que quando a gente era menor, na quaresma, que a gente não vai em baile, a gente não faz festa, isso é de família já. Olha, não vai na festa porque tem problema, tem um perigo do bode estar lá. Então a gente se preserva. Quando a gente era mais jovem, hoje não tem mais, mas existia um baile que era o baile do sábado de aleluia. E a gente aguardava ansiosamente esses 40 dias para dançar nesse dia. Quem dançava na quaresma corria o risco de estar dançando com o próprio demônio. As mães punham esse medo na gente. Então, minha mãe dizia que a moça foi pro baile, pulou a janela e foi pro baile, a mãe dela não sabia. E aí eles estão dançando, o salão para. Quando o salão para, ela está de fato. Todos enxergam da cintura para baixo o bode. E ela não, porque ele era bonito, o homem dos sonhos, sedutor. Você é professora de história. Você identifica que essas lendas, elas contam a história de um povo, ela preserva a história, ela preserva até num espaço patrimonial, físico, como aquilo. É possível olhar para lendas como preservação de história? Eu acredito que sim. História de um povo, né? Eu acredito que é a nossa história, porque isso vem de muito, muito, muito antes. Eu falo isso em sala de aula. Hoje nós estamos pegando algumas histórias, algumas culturas que não é do Brasil. A lenda é brasileira. Eu acho que esse dia 31 de outubro, como o dia do Saci, é para a gente não esquecer que nós temos as nossas tradições. Sim, que a gente não precisa comemorar a festa. A gente não precisa buscar de fora do Brasil, porque o nosso é muito rico. Então a gente está no Brasil, eu falo na sala que a gente tem vários Brasis. Porque lá no norte, a gente sabe que a história do Boto, um homem muito sem dúvida, bonito, sempre um homem sedutor. E ele seduz as mocinhas, não é isso? Com a história do bode? Do que bode. É o bode do baile. Exato. Então a gente tem uma característica nossa. Um livro que está comigo diariamente é um livro que chama Contos do Vale do Paraíba, que foi escrito pelo irmão do Mamboatã, do João Batista de Melo Souza, que ele conta diversos relatos e histórias do Vale do Paraíba como um todo, e tem muitos contos sobre Queluz. Então esse é um livro que está sendo assim uma boa base de pesquisa, né? Mas para além disso, nós pensamos em fazer uma parceria com a rede de educação municipal, na qual nós apresentamos a ideia para a equipe gestora, para os professores transformarem aquela ideia em atividades pedagógicas e para que os alunos levassem para casa e trouxessem dos pais, dos avós, dos tios, às vezes contos, histórias, ou uma receita, uma simpatia, uma superstição, alguma coisa, algum conhecimento que tenha naquela família, né? E aí nós vamos receber esse material ainda, ele está em fase de construção, para compilar tudo, catalogar tudo, entender, porque uma coisa que eu percebo, né, até nessa pesquisa que eu estou fazendo, de contos assim se cruzarem, mas não ter meio que uma versão oficial. Então a ideia é essa, é juntar tudo isso num balaio e ter um primeiro recorte do folclore queluzense. Algumas lendas foi significar ninguém mais tem medo do Saci, o Saci virou um guardião. Verdade. Ele foi transformado, o Joquego Saci. Verdade.
Hoje ele é um agente de preservação, ele não é mais um fantasma, ele não é mais uma entidade maligna, ele é um elemento de preservação. Então, existem também essas ressignificações que acabam reposicionando essas figuras. Independente de em que tempo, independente de qual seja, eu concluo então contigo aqui que as lendas são frutos totalmente da oralidade, da roda de conversa, da fogueira de você contar histórias. Sim. E eu acho que o que diferencia muito a nossa espécie é a nossa fala, o nosso poder de contar histórias. Então, enquanto a gente continuar contando histórias, as lendas não vão morrer, é isso? Não vão morrer nem nós enquanto humanidade, porque é ali que nós nos encontramos, nos nossos medos, nos nossos desejos, é o que nos faz ser humano. E depois também nas nossas escolhas. E muitas dessas histórias é para nos ajudar nessa construção das escolhas. Acaba nos dando formação para a tomada de decisão. É uma coisa pequena, mas era uma forma de nos ensinar também. Então, parar, conversar em torno da fogueira ou em torno do fogão, no bolo de fubá, no café, né, que aí bem a cultura vale paraibana, é importante, porque é nessa troca que a gente também vai se constituindo enquanto ser humano. Depois de ouvir tantas histórias, uma coisa ficou evidente. A gente está falando sobre um modo de narrar o mundo. Num território onde as histórias continuam sendo contadas, não que foram comprovadas, mas que fazem sentido para as pessoas que vivem aqui. Talvez seja por isso que as lendas permaneçam vivas. Não porque aquela história realmente existiu um dia, mas pela necessidade de continuar contando histórias. Como aqui no Contos do Vale.